nessa edição da TV Espaço Mulher, nós estamos assim em traje de gala, não é, pessoal? Nós estamos recebendo uma autoridade para conversar conosco hoje. E eu acho que é muito importante, está na hora, assim, sabe, de a gente pegar uma autoridade que entende, né, da parte de jurídica, legal, a construção da Constituição Federal, a construção dos tratados, né, e que são ratificados, enfim. E a gente fica assim, que direito internacional é esse que eu tenho? Por que isso ratifica a Constituição? Né? Por que eu posso apelar isso? Às vezes as pessoas nem sabem. Tem advogados que nem usam, né? Não sei se de bom tom dizer isso, mas realmente não defendem as suas pessoas assim, até essas instâncias de citação. Lamentável que muitos juízes, não é, e outros acima desses cargos, em nenhum momento ficam olhando, às vezes, a defesa do direito das mulheres, também, né, das pessoas idosas, dos deficientes, das crianças. Temos garantias internacionais que também estão ratificadas dentro da nossa Constituição Federal, e quem são os responsáveis por essas ratificações é o Senado. Então, hoje nós vamos conversar com um senador muito simpático, que não discrimina ninguém, está sempre à disposição. Aliás, ele vai contar uma história muito interessante, como as mulheres o tratam. Mas é assim com vocês hoje, tá? Ele pede que a gente trate sem muita formalidade, tá? É o senador Paulo Paim. A gente tem mais uma honra de entrevistá-lo, né? Antes foi por telefone e agora pessoalmente aqui por Skype. Muito grata, honrada e à sua disposição para os seus cumprimentos. Muito bem, Elizabeth, uma alegria enorme falar com o Espaço Mulher, para falar de um tema tão importante, Elizabeth, que é a liberdade, a justiça, a igualdade, a não violência. Olha que eu estou com a camiseta aqui, tendo a violência e o feminicídio, né? Isso. Os números são alarmantes, o desrespeito. É isso que nós temos que cada vez mais falar. Eu estou à tua disposição aqui, eu sou um militante das causas dos direitos humanos. Sim. E como eu te falava, eu posso já introduzir, aqui no Congresso, no Senado, a gente tem já a bancada feminina, né? Sim. E você me perguntou como é que as senadoras te tratam. Elas me tratam de Paim. Ô, Paim, como é que está isso? Como é que está? Eu estou sempre do lado delas com muito orgulho. É uma grande bancada, são 12 mulheres que têm um trabalho brilhante aqui no Senado, como também as mulheres que estão na Câmara dos Deputados. Que ótimo, e é bem merecido esse tipo de tratamento, assim, não é? Isso revela a sua acessibilidade como autoridade para todas nós, não é? Porque tem uns que se põem num pedestal e ainda ficam ofendendo as mulheres, ao contrário. Bom, então vamos lá. Nós estamos numa situação dentro do país que está bastante caótica, não apenas pela questão da pandemia, né, que foram todos pegos de despreparados, né, quer dizer, imagina se fosse uma guerra, então seria pior ainda, né? Então, estamos num momento até, sei lá, irônico, eu diria assim, né, por um lado e muito triste por outro. E as mulheres não estão tendo o respeito, digamos assim, ao que está ocorrendo de crimes com elas, estão só olhando a questão, como o senhor disse, já que é grave, obviamente, né? A violência física, a morte, né? Mas nós temos outros crimes acontecendo contra as mulheres. Existe, inclusive, uma coisa que ninguém fala, que é a perseguição política. Tem gente que pensa que a perseguição política é partidária, e desconhecem que lutar pelos direitos humanos das outras mulheres ou pela aplicação das leis é também um ato político, que eu acho que falta esse esclarecimento para as mulheres, e algumas pessoas abusam desses poderes aí. Hoje eu quero que o senhor me faça um grande favor. Vamos botar o Estado e as autoridades numa avaliação. Eu quero que o senhor me ajude com um grande expert que é há tantos anos aí. O senhor já deve, dentro do seu tempo e espaço, ter visto muitos tratados, muitas convenções, muitas plataformas, participado, assinado, ratificado, acompanhado, reuniões com o STF, esclarecendo todos os compêndios, né, nacionais. Eu acredito que talvez o senhor esteja sendo o mais antigo senador, não sei se eu estou correta, depois me corrija, se não quase lá, e sempre na defesa das causas humanistas, não é? E por que é que nós não temos advogados
Por que é que nós não temos defensores públicos? Por que é que nós não temos juízes e juízas, promotores e promotoras? Por que é que nós não temos desembargadores e desembargadoras que citem a Constituição e que citem os direitos humanos das mulheres, os direitos que estão garantidos em plataforma de ação, que é o mais recente, os direitos garantidos também já em ratificações de tratados, convenções. É uma tarefa meio delicada, mas eu acho que o senhor é o mais especialista para, nesta hora, nesse questionamento que a gente está vendo, grandes violências contra as mulheres em outras áreas que o governo está violentando as mulheres, né? O Estado está violentando as mulheres. Então, assim, é um silêncio, mas é um silêncio que a gente tem que quebrar e começar a falar, né, doutor? Muito bem, Elizabeth. Deixa eu te falar primeiro que ao iniciar essa live não tem como eu não tocar no assunto da verdadeira, eu diria, matança do nosso povo, né? Sim. Hoje nós chegamos já a quase, se fala já que vamos chegar a 500 mil pessoas, vamos chegar agora até julho, que vão perder a vida. Estamos hoje com em torno de 330. E nesses números você vai ver que grande parte são mulheres. Vamos chegar a 500 mil vidas até... Uns falam fim de abril, mas eu prefiro dizer, tomara que não, né? Que a gente chega nesse número em junho e julho. Tomara que vou torcer para que não. Nós já estamos com, em média, 4 mil mortes por dia, e falam também que até junho e julho, estou falando que são especialistas que falam, né? Nós vamos, infelizmente, nos aproximar de 5 mil mortes por dia. Não há um país no mundo que exista essa proporção. E você pode calcular pelo número de habitantes, para tu ver o quanto nós erramos aqui no Brasil. O próprio presidente da OMS, recentemente conversando com alguns senadores, ele disse que o Brasil cometeu uma série de erros. A vacina, não defendeu a distância das pessoas, infelizmente não se preparou para esse momento, os insumos, os remédios faltam, as pessoas estão sendo entubadas sem nenhum tipo de analgésico, ou seja, nenhum tipo de anestesia. Calcule a dor dessas pessoas e me falam que de cada 6 entubados 4 morrem. Veja que situação nós chegamos nesse país, né? É loucura, nossa! É uma loucura. As pessoas estão morrendo na fila para chegar na UTI. Recentemente saiu um dado que tinha mais de 900 pessoas nas filas. Calcula, filas. Não consegue nem entrar no hospital e muita gente morrendo na fila e sendo colocada já em container. E dali, um saco preto. Essa é a realidade do Brasil que choca o mundo. Nós temos um verdadeiro colapso hospitalar e já se fala num colapso funerário. Essa altura nos preocupa cada vez mais e por isso, nessa abertura, eu tenho que falar desse tema, né? Nós temos que ter vacinas para todos. Isso é uma questão universal. Eu digo, política de direitos humanos não tem fronteira. Por isso eu defendo muito a quebra de patentes. Eu falava isso já no ano passado. Me dizia, mas não temos que discutir quebra de patente, temos que discutir vacina já. Eu digo, sim, vacina já, mas quebra de patente também. Senão nós vamos chegar no ano que vem, que é o ano que nós estamos, sem vacina e sem quebra de patente. Está aí o resultado. Agora que todo já começou, felizmente, muitos a falarem em quebra de patente, mas, de novo, nós estamos vendo com alguns dizendo, não, precisamos de vacina. Vacina é preciso para ontem. Quebra de patente é para amanhã. Essa pandemia, já falam que no Japão e outros países, já está na 3ª ou 4ª onda. Então, pensando nas mulheres, nos homens, na humanidade, nós temos que aprofundar, porque não pode simplesmente a vacina ficar à disposição do mercado e as grandes potências compraram 4 vezes mais, pagaram, digamos, vou dar um exemplo, correspondente a $2,
e nós estamos pagando, que somos países em desenvolvimento, quase $5. Ou seja, estamos pagando no mínimo o dobro do que eles pagaram e estocaram as vacinas. Pela incompetência, queremos ou não, tem que ser dito, do governo brasileiro, que não se preparou para esse momento. E com isso, todos nós perdemos, né? Eu estou muito, muito preocupado, eu espero que, enfim, o Senado se debruce efetivamente sobre esse tema e que a gente vote o projeto número 12, que apresentei, que garante a quebra de patente e que o Brasil mude a posição junto ao OMC, aí é o OMC, Organização Mundial do Comércio, porque na última reunião que houve, agora vai ter outra em abril, o Brasil, infelizmente, ficou contra os países em desenvolvimento, onde nós estamos, e ficou do lado dos grandes, como se achando que bajulando os grandes ia ter vacina. Claro que não, o mercado é mercado. Como alguém já disse, o mercado ele não é sensível a nada, ele só é sensível ao lucro. E está aí o resultado que nós nos encontramos. Mas antes tarde do que nunca, vamos fazer tudo para comprar o que der, para vacinar o nosso povo e, ao mesmo tempo, quebrar a patente para, quem sabe, segundo me disseram hoje, o senador Wellington Fagundes, ele é relator da comissão do Covid. Ele me disse hoje que tem condição no Brasil de, em 90 dias, nós produzir a vacina se realmente quebrar a patente. Eu tinha que fazer essa introdução sobre essa triste realidade, considerando que as mulheres são sempre aquelas que mais sofrem, que mais morrem, que choram filhos, maridos, enfim, avós, bisavós. Agora, veja, a moçada de 25, 30 anos está morrendo também. Então, esse quadro é preocupante. Sim. Aí podemos entrar na questão específica das mulheres, daqui para frente, mediante as tuas perguntas. Ok, muito bem, eu compreendi, é até bom que explique as siglas, né? Porque às vezes as pessoas que são mais simples escutam lá OMS, né? A ONU, Mundial da Saúde. Ela não sabe, né? O Mundial do Comércio. O OMS defende a quebra de patente. Sim. E defende com força, com mais de 110 países. A OMC, onde mais é o mercado que diz, mas agora assumiu uma mulher, olha, sempre as mulheres, uma nigeriana, e ela defende a quebra de patente. Está lá brigando lá para, infelizmente, se não fosse o Brasil ter sido contra, ela teria aprovado. Mas ela acha que agora em abril talvez ela consiga aprovar. E a OMS, isso, a OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde, não é? Nossos países... A OMC, Organização Mundial do Comércio. É essa que decide. Sim. Então, as pessoas têm que entender um pouco, assim, que a gente não é um governo solto no tempo e no espaço. Todos os países se integram, tá? Tem um tipo de conselhos continuados e muitas coisas são decididas também pelo mundo, para cada país, grande ou pequeno. A pessoa tem que entender isso, né? Que nós não podemos ter, assim, alguém que chega e diz, não, vai ser assim e acabou. Assim como ele está explicando nesse exato momento, nosso excelentíssimo senador, tá? Esse posicionamento... Pode tirar o excelentíssimo, que eu agradeço. Pode chamar o Paim ou o senador, tanto faz. O senador Paulo Paim. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que nós também temos organizações, e creio que ele vai abordar agora, tá? Que fazem a defesa do nosso direito de mulheres internacionalmente. Tá? Então, a gente tem que entender que não é assim que inventou uma coisa no Brasil e vai ter que ser respeitado porque inventaram aqui. Não, não é assim também. Eu não vou respeitar porque eu não tenho nada a ver com coisa do exterior. Existe no mundo uma coligação de todas as forças políticas e legais e todos têm que cumprir. Não importa se o caso é o presidente de um tribunal, se é o presidente do Senado, se é o presidente do país, se é o presidente de qualquer coisa, gente, tá? Todos têm que obedecer. Então, agora nós vamos entender um pouco do aspecto legal. Foi muito bom, parabéns, eu acho que o senhor está correto, né? Nós mulheres é que estamos mais sofrendo, sem dúvida, mesmo não tendo um parente. É muito triste a gente ver esse monte de mortes. Hoje, por exemplo, chorei de uma coisa que eu li, de um filho que disse que enganou a mãe no último momento para poder que ela morresse em paz, né? Quer dizer,
Então ele está chorando. Eu li aquele negócio e eu também chorei, porque eu digo, imagine que situação. Aí de manhã eu falei para meu filho, ele ficou muito triste, eu não deveria nem ter falado. Mas é o tipo da coisa que a gente não está preparado, como o senhor está muito bem colocando, né? É assim, ter que viver algo que, de repente, de uma hora para outra, né? E em vez de estarmos recebendo politicamente do Estado, federal, estadual, municipal, serviços de apoio via psicólogos, sacerdotes, membros que sejam de outras religiões, enfim, estarem lá numa acolhida, não é? Pelo menos aliviando o sofrimento espiritual, sentimental, emocional, nós não temos nada. Né? Então, isso que o senhor colocou é muito positivo, tá? E meus parabéns e a minha gratidão por fazer esse tipo de recordação. Bom, agora nós vamos chegar, né? Chegamos à importância dessas entidades internacionais. Então, qual é, de forma simples para nós, tá? Qual é a importância para o Senado, tá? O Senado e essa situação. Qual é a importância da ratificação de tratados de direitos humanos, de convenções e plataformas e até de acordos, como o senhor está falando, em que envolva, né, os direitos humanos das mulheres, dos idosos, que são os mais frágeis, dos deficientes, que são mais frágeis, das crianças, que estão mais frágeis. Tem homens que são deficientes, que estão frágeis, são doentes, estão frágeis. Né? Então, não é que é assim que o homem está sempre forte, ele também vai estar numa situação, muitas vezes, que ele vai precisar da plataforma, das convenções e tudo mais. O que o senhor pode nos orientar, sendo o Senado o decisor dos direitos humanos do país? Satisfação de dizer que, e não digo infelizmente, não, todos nós seremos deficientes um dia. A partir do envelhecimento, todos precisaremos um tratamento especial. E é assim. E quem não envelhecer vai morrer antes. Então, vamos pensar na nossa velhice, né? E, nesse sentido, eu digo com satisfação que eu fui autor do Estatuto do Idoso, sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sou autor do Estatuto da Igualdade Racial e sou relator do Estatuto da Juventude. E trabalhei também, no meu tempo, que eu estou no Congresso desde a Constituinte, como a senhora falou antes, eu sou um dos mais veteranos, eu diria, né? Que eu entrei na Constituinte e nunca saí. Eu sou um dos poucos, deve ser 1 ou 2 ou 3 no máximo, que entraram na Constituinte e nunca saíram. Alguns saíram para ser governador, presidente da República, depois até voltaram. Mas eu estou dentro do Congresso desde a Constituinte. Consequentemente, eu vou agora para 35 anos de Congresso. E quando terminar esse mandato, vai dar 40 anos. 4 de deputado federal e 3 de senador. Aí está na hora de passar o bastão para outro, né? Eu entendo que isso também é o nosso papel. Saber o momento de chegar, mas saber o momento também que achar que já cumpriu a sua parte nessa longa caminhada dos direitos humanos e permitir que outros mais jovens, com mais energia, continuem o trabalho. Não significa que nós, com mais idade, não continuaremos atuando, trabalhando, discutindo, aconselhando e participando de programas como esse teu aqui, que é muito educativo. Eu diria para ti, em primeiro lugar, 2 coisas. Eu participei de inúmeros debates de convenção. A convenção, agora fui relator desta Convenção Interamericana contra o Racismo. Participei, junto com o Flávio Arnes, da Convenção da questão da pessoa com deficiência e participei de diversas. As convenções são muito importantes, que elas balizam o mundo de uma forma tal que todos devem cumprir aqueles princípios. Mas onde está o problema? Só o princípio não resolve. As convenções são belíssimas, todas elas. Eu já fui até relator de convenção, mas estão grandes princípios que as pessoas têm que se apropriar para que no seu país seja realmente respeitado. E muitas vezes tem que ser regulamentado. Vou pegar aqui para você o exemplo desse projeto da mesmo salário homem e mulher. Isso aí está nas convenções, está na Constituição. Olha, a Constituição de 32 anos atrás, né, que eu fiz parte e ajudei a escrever.
E somente agora é que nós vamos aprovar o PL 130, que diz que homem e mulher na mesma função têm que ter o mesmo salário. Então, esse PL que nós aprovamos, que o autor foi o meu querido amigo, o deputado Marçal Filho, eu sempre gosto de dar a César o que é de César. Todo fala, lei do país, não é lei do país, não, é lei do povo brasileiro. E o autor da lei é o deputado federal, hoje estadual, Marçal Filho. E o que diz? É um artigozinho rápido, eu só fui relator e fiz as adaptações necessárias, claro, porque esse projeto estava já só na minha mão, eu brigando para aprovar, 11 anos. Toda vez que eu votava no plenário do Senado, entrava alguém com uma emenda e voltava para a comissão, jogava para outra comissão, pedia uma audiência pública e não deixavam votar. Felizmente, graças ao apoio da bancada feminina, que ela foi fundamental, nós aprovamos agora esse PL chamado 130. E com isso, como é que ficou a redação bem direta para as pessoas entenderem? Ficou o artigo 7º, né? Lá no parágrafo 7º, a inflação precisa do 373, que trata dos direitos da mulher, relativa à remuneração, será imposto, que aí que eu quero falar sobre isso, que se você não tem uma multa, eles não cumprem, simplesmente não cumprem. Será imposto pelo juízo ao empregador uma multa em favor da empregada de até 5 vezes a diferença verificada em todo o período da contratação, observado o prazo da prescrição que está na Constituição, que é 5 anos para trás, a partir da denúncia. Então, com essa multa, a multa é educativa, é uma multa pesada, claro que é e tem que ser mesmo, porque quem não quiser pagar a multa, que pague o mesmo salário para homem e para mulher na mesma função. Essa é a síntese do projeto. Olha, por que eu estou vinculando já o projeto? Estava na Convenção, estava na Constituição, mas simplesmente não cumpria porque não havia multa. Então, muitas coisas que estão garantidas na Convenção, nós nos obrigamos a regulamentar via uma multa, por exemplo, aqui, para garantir que efetivamente vai ser cumprido. Se alguém estiver nos ouvindo agora, mas a multa vai ser muito alta, 5 anos para trás, de toda a diferença atualizada. Não quer ter esse problema? Pague o mesmo salário, homem e mulher, para a mesma função, até porque eu não tenho... Alguém diz, me pergunta o que eu digo, Elizabeth, mas daí não vai contratar mulher. Vai contratar. Eu vejo por mim, a maioria das minhas funcionárias do gabinete são mulheres, inclusive a chefe de gabinete. Mais sensibilidade, mais pontualidade, mais compromisso com a família, por isso ela sabe que ela tem que manter aquele emprego, e mais, eu diria, na forma de tratar, digamos, os parceiros, os companheiros, os colegas, com muita sensibilidade. Não estou dizendo aqui que a mulher é uma super mulher em relação ao homem, não é isso. Mas que ela tem tanta competência, ou mais, me permita que eu diga isso, que o homem tem. E a história mostra isso. A história mostra isso. E não me venham com esse papo de dizer que vão contratar menos mulheres, porque quando nós aprovamos, como eu estou no Congresso há praticamente 40 anos, quando foi aprovar a licença gestante, licença paternidade, muita gente dizia, isso vai gerar desemprego para as mulheres. Não me gerou uma mulher desempregada devido à licença gestante, até porque, faço uma homenagem a um homem, Alceni Guerra, do Paraná, ele defendeu a licença paternidade, para que o homem acompanhe também os filhos junto com a mulher. Sabe, quando ele apresentou isso na Constituinte, muita gente riu. Licença paternidade, percebeu para onde levaram, né? É como se o homem ficasse grávido. Ele fez uma defesa tão brilhante, que no fim foi aplaudido de pé por homens e mulheres, e nós temos no Brasil a licença paternidade. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Ninguém pense que é você buscar direitos iguais entre homem e mulher vai trazer algum tipo de prejuízo. Não vai, pelo contrário, vai só valorizar as mulheres. O que eu percebo, tá? Aí eu vou ter que fazer uma colocação que é quase que uma denúncia, mas é real. Existe um processo há 17 anos administrativo por desvio de pensão alimentícia de uma mulher. Já perderam 3 vezes no STF por unanimidade de repercussão geral e simplesmente não pagam. Não porque não tem o dinheiro, é porque querem fazer uma birra.
entendem que é precedência e que isso vai fazer com que todos vão exigir a mesma coisa. Se o governo, o Estado, não é um violador continuado, obviamente que não precisa ter esse medo, mas se ele é um violador continuado, agora, eu lhe faço a seguinte pergunta. Já chegou no STF, tem 3 decisões. Ah, estão se divertindo, vá reclamar internacionalmente. Aí, mais um abuso de poder. Porque se sabe que tem que cumprir, quem é a autoridade máxima no país, em termos de decisão judicial? O STF. Chegaram ao ponto de fazer recorrerem ao STJ, cujo muito sábio mandou tudo para o STF. Então, eu acho que tem uma brincadeira, perdoe a palavrão, mas tá, uma brincadeira judicial continuada entre advogados, e aí até eu gostaria que o Senado nos desse uma porta para a gente levar esses casos, aonde a advocacia está envolvida na criminalidade, onde os funcionários públicos que são decisores estão envolvidos na criminalidade, e aonde há algumas sentenças judiciais que são absurdas, né, que a gente tem as provas disso aqui. Então, aí diz assim, vá apelar internacionalmente, faça uma lei Maria da Penha para ti. Olha que absurdo as coisas chegam, tá? E aí, assim, vai se queixar para quem? Aí diz assim, se queixe para o Papa. Então, chegou no momento, não, eu acho que nós estamos numa tragédia, tá? E que, a meu ver, pelo que eu aprendi, a gente pode até dar voz de prisão para essas pessoas e até mesmo para uma autoridade, quando ele é o primeiro a desrespeitar a Constituição. Ou eu vou ter que rasgar tudo que eu aprendi, certo? Vou ter que rasgar tudo que eu aprendi na ADESG, que dizem que é todo um conhecimento de lei de segurança nacional, de respeito à Constituição, enfim, que a gente é um colaborador das autoridades. Eu sou formada em 1994. O senhor acha que eu tenho que dar voz de prisão para as pessoas, para mim, para os filhos, para a família, para os vizinhos, para as mulheres que chegarem? O que está acontecendo? Aonde é? Vai se queixar para o Papa? Não é assim. Então, eu acho que se tem aí no Senado uma oportunidade de recebimento e tomar providências, digamos, antes que chegue a ação judicial internacional. Porque isso aí é querer ganhar com o tempo de vida da pessoa. Vai enrolar, já está 17 anos, você vai enrolar mais 20? Então, isso é roubar a vida das pessoas. E agora, doutor? Um absurdo. Por isso que nós temos o Supremo Tribunal Federal. E não obedece. Supremo é a última instância. Depois de lá, tem que ser executada e confinar os bens, se for o caso, se não pagar. Isso é que tem que ser feito. Olha, deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo. Um genro meu bateu um carro. Só que o carro estava no meu nome. Uhum. Olha, foi a juízo corretamente, estava no meu nome. Aí o magistrado me chamou e disse, senador, eu recomendo, ele pegou seu carro, estava no seu nome, que o senhor pague, porque isso vai protelando e só vai aumentar lá no final, que juro de mora. E aí o resultado era, no primeiro momento era 50, fizemos um acordo e eu já ia para 70, eu paguei 60, e paguei, tem que pagar, não tem volta, tem que pagar. Então, nesse caso, não tem nada de ir para tribunal internacional, não é tribunal internacional, quando já está decidido no Supremo, eu vou fazer uma denúncia que vai ficar lá arquivada o resto da vida. Não tem nada disso, não. O Supremo tem que mandar executar. E acredito eu que o Supremo assim o fará se o advogado da outra parte, que é a prejudicada, olha, já foi decidido no Supremo, não tem mais aonde recorrer. A parte perdedora tem que pagar e ponto. É preciso ter muita firmeza e, se quiserem, o que podem fazer, claro, é remeter o processo com uma denúncia para a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos remete ao Supremo questionando, no caso, de, olha, uma situação assim veio aqui para nós, que já virou uma questão de direitos humanos, né? Que infelizmente não estão cumprindo uma ação, como diz, transitada em julgado.
não tem mais para onde recorrer. Esse cidadão tem que pagar. Se não pagar, os bens dele serão confiscados. É aí que tá. Aí tem que confiscar os bens do Estado, mas, a meu ver, tem que confiscar também uma parte do servidor público. Seja de quem for, vai ter que responder. Vai ter que responder pelo crime cometido, né? Sim, porque não é. O Estado tá conivente com o servidor fazendo manobra, talvez está até amando do Estado, né? Não, o servidor que só me falava que era um auxílio alimentação. Auxílio alimentação, mas auxílio alimentação, alguém deixou de pagar. Sim, e vai ter que pagar. O Estado deixou de pagar. Auxílio alimentação tem alguém que é o réu nesse caso. O réu condenado, chegando ao Supremo, tem que pagar. Tem que pegar, e aí que tá. Então, eu acho assim que tem umas coisas que são de abuso, tá? É isso que eu quero, assim, que o senhor nos ajude a pensar, tá? É um abuso, temos todas as leis de garantias para as mulheres, temos os tratados, as plataformas, as convenções, e o STF é o decisor final que deve, obrigatoriamente, até tomar atitude de prisões nessas alturas, porque a desobediência é o STF, não a mim, vítima, não a vítima vizinha, não o advogado, o estagiário ou sumidade pública, seja o que for. A mim, meu modo de entender, a desobediência e a agressão, a violência é contra o STF, ou não é? O Supremo Tribunal Federal, olha, há muito debate na questão política, né? Uhum. E mesmo quando pega, digamos, setores de partidos, independente se é de situação ou oposição, o que eu digo sempre? Doa a quem doer. A última decisão é do Supremo Tribunal Federal. Okay. Acabou. Está decidido. Se execute e seja cumprido o resultado da decisão final, uma vez que o processo seja divulgado. Sob pena de prisão, e pode ter a reversão dos casos depois. Não tem como, não tem outra discussão. O que eu posso fazer é receber na Comissão de Direitos Humanos a denúncia e remeter ao Supremo perguntando o que está acontecendo, se for o caso. Porque a gente, às vezes, tem 1000 problemas que a gente recebe e depois vamos ver que lá teve um problema lá atrás e que não chegou à decisão final. Nesse caso que a senhora fala, já tem a decisão final do Supremo. Com a decisão final do Supremo, tem que executar. É interessante isso, porque existe um abuso, tá? Eu vejo as mulheres vêm falar, porque não sei o que e tal. Então, eu digo assim, gente, não é assim também. Primeiro tem o abuso de poder do funcionário público, tá? E governador, prefeito, seja o que for, embora eleito, também é funcionário público. Ele tem a obrigação de cuidar do que está acontecendo naquele local dele, tá? Então, ele tem que estar sabendo as coisas que estão sendo feitas, né? O que está acontecendo? Porque não sei o quê, porque a polícia fez, abriu o inquérito, sumiu o processo. Tá bom. Tudo isso é crime. Tudo isso fere a Constituição, tudo isso fere os direitos nossos de mulheres. Essas garantias que estão dadas a todas nós em tratados, convenções e direitos humanos estão sendo violadas. A meu modo de entender, como o senhor disse, a consulta tem que partir para o Senado Direitos Humanos, sim, que é o grande... Ajude a pressionar para ver o que está acontecendo. E entende, né? O prático de direito tem uma instância máxima, senão é a barbárie. Aí ninguém mais paga ninguém. Eu contei o meu caso porque eu paguei, o juiz me alertou. Só que vai. Quando tu vê, está virado em 50, em 200, 300, 400 mil. Então, a minha orientação que o juiz me deu, faz o acordo e paga. A dívida não era minha. E foi o que eu fiz. É isso que tem que aqui entender, que as pessoas, tá, não estão sós no país. Politicamente, vai ter a defesa da última instância nossa, que é o Senado, porque o Senado é que vai resolver todas essas questões finais de tratado, convenções e etc. A pessoa jurídica política do país que mais entende, digamos, desses tratados, convenções assinados é o Senado. A partir dali, ele pode ver se tem a violação do cidadão, da cidadã, né, e pode nos ajudar, digamos assim, do ponto de vista aonde esteja os abusos de direito. É isso? Está finalizado? É isso?
Está finalizado. Você falou nos espaços a nível internacional, claro que existem espaços, mas para outro tipo de denúncia. Eu repito isso aqui, transitado e julgado na última instância, eu só posso cobrar para a execução. Ok. E não tem outro caminho, né? Nós podíamos falar que, por exemplo, tem um aspecto da vulnerabilidade das mulheres histórica, Sim. que aparece muito em tempo de pandemia. Uhum. Uma delas, por exemplo, é a feminização do cuidado, que é tão falado. Uhum. Termo que, na verdade, é utilizado na ONU Mulheres, em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho da União Europeia. Mas aqui são grandes movimentos internacionais de desrespeito aos direitos humanos. Uhum. Se levar uma ação como essa para a ONU Mulheres ou para a OIT, se levar para lá é talvez tudo aquilo que alguém queira, porque não quer pagar o que tem que pagar, que já perdeu, e manda procurar a ONU ou a OIT. Existem espaços internacionais, mas não eles vão julgar o que já foi julgado nesse país pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito, o senhor é um sábio e corajoso, é isso que precisaria estar sendo dito nesse exato momento. É um abuso continuado das pessoas, um desrespeito às autoridades, né, porque fica uma guerra, inclusive muitas vezes entre advogados e briga de poder, entendeu? É o que o senhor falou, perdeu, vai pagar, ponto final. Bom, vamos lá, agora... Pagar mais hoje, mas amanhã vai ter que pagar e não tem volta. Eu não estou falando aqui de precatório, né? Precatório é uma outra discussão. Eu não quero entrar aqui agora, porque nós vamos longe com essa... Eles jogam para precatórios, lamentavelmente. Exatamente. Esse é um outro tema. Nós podemos até um dia discutir só precatório. Ok, não tem problema. Mas, independente de estar em precatório ou não, são prioridades que são obrigadas a serem cumpridas. Ah, eu tive cuidado de dizer que existe a figura do precatório. Então, isso nós temos que ter um outro cuidado à parte, podemos debater num outro dia, que há um movimento agora, inclusive, nas grandes dívidas de prefeituras e Estado com os precatórios não pagos, que queriam jogar para as calendas negras. Calendas gregas, que a gente fala, né? Joga lá para o fim do mundo. E nós não concordamos aqui no Senado que isso aconteça. Certo. Agora, veja bem, nós mais ou menos abordamos também uma das coisas que são muito complicadas, é como denunciar as autoridades, né? Então, as mulheres são mais temerosas que os homens, porque, obviamente, as ameaças são maiores em relação às mulheres. Existe, sim, a ameaça, né? E existe sim um prejuízo, existe sim uma perseguição política, não só a jornalistas, quanto a pessoas que são defensoras de ONGs, né? Perseguição política não quer dizer partidária. Agora, tem uma sugestão, antes que o senhor já me vai passar uns dados que eu sei que vai passar, né? Por que é que não se tem a possibilidade de se criar grupos jornalistas investigativos cadastrados aí nas autoridades máximas do país, tá? Para evitar essas ações internacionais, tudo isso? Então, lá se verificou que realmente há um abuso de poder de algum dos lugares, digamos, que está dentro do país, das instâncias, enfim. E passar, então, não, como o senhor falou agora, a situação é essa, a decisão é essa, o respeito é esse. O caso que estão fazendo abusa disso e disso, aquilo outro. Então, os jornalistas sairiam dali, vão levantar os fatos, vão tornar público, entendeu? E vão colocar o posicionamento máximo do país. Tá? Isso é uma sugestão minha, que eu não sei se vale ou não, né? E também, nós temos no descumprimento de leis, tá? Ameaças. Ameaça, vai na polícia... Nós temos que falar também no feminicídio, né? Que é algo gravíssimo, né? Também. De mulheres que são assassinadas, mortas, violentadas, espancadas, é algo de muita covardia, né? Inclusive, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que fica proibido, o advogado não precisa nem, fica proibido de apelar para a legítima defesa da honra nos tribunais do júri para entender seu argumento, disse o juiz, ser um argumento cruel, alguém bater, matar alguém em defesa da honra. O que é isso? Onde é que nós estamos, né? E o que existe já tem dados da rede de observatório da segurança. Essa rede de observatório, acho que ela é muito importante,
aponta que 5 estados brasileiros registram em torno de 450 casos de feminicídio só em 2020. Fechou agora agressão, violência e morte de mulheres, além de 1.823 crimes de gênero contra a mulher, que dá uma média de cada 5 casos ao dia. Os números estão aumentando, porque com a pandemia, os casais têm que ficar mais em casa. E aí, quem é espancado, quem é morto, não é o homem, é a mulher. E a maioria das vezes, o espancador, o assassino, é o próprio companheiro, o próprio marido, ou um ex, que a história deles terminou, é legítimo que termine, quando assim entender a mulher, né? E ele não admite esse rompimento e vai lá e acaba espancando covardemente a mulher, né? É um fato que é inaceitável e por isso que eu estou nessa campanha em defesa das mulheres, faço parte, sou um dos coordenadores da Frente Nacional dos Homens em defesa das mulheres, né? Ótimo. É muita covardia você espancar, seja quem for, seja filha, seja amiga, seja companheira, seja esposa, seja irmã, seja tia, é uma covardia o homem sair agredindo as mulheres. Por isso que essa campanha tem que crescer cada vez mais em respeito às mulheres no Brasil e no mundo. E também as crianças, né? Fazer essa lei com uma multa direta naqueles que desrespeitam as mulheres, aqui no caso, no local de trabalho. No caso também as crianças, aumentou muito o estupro de crianças e adolescentes, eu tenho recebido... a violência contra as mulheres, independente da idade, né? Meninos também, meninos jovens, meninos, adolescentes. A situação... que eu tenho, que a senhora falou, só para resumir aqui, né? Mulher estuda mais, trabalha mais, iniciação científica, ela fica 60%, homem 40%. 54% do total de estudantes no Brasil são mulheres. Com todo esse quadro aqui, as mulheres negras ganham, em relação ao homem branco, praticamente a metade. A mulher branca ganha 75%, ganha 25% a menos, e a mulher negra ganha praticamente a metade. Tudo isso é uma violência contra as mulheres. A violência pode ser psicológica, pode ser física, pode ser uma violência que ataca os filhos, que também não deixa de ser uma violência contra a mulher, ameaça os filhos para inibir, digamos, uma posição mais ousada da mulher quando ela não quer mais conviver. Ela tem todo o direito, ela vai conviver com quem ela quiser. E ninguém pode, pela força ou pela violência, cometer esse tipo de ato. Aqui, aproveitando o seu gancho, né, eu tenho 2 formações na Organização Mundial da Propriedade Intelectual da ONU, Organização das Nações Unidas, são 2 títulos de especialista. Tanto o direito marcário, tá, tanto quanto os direitos autorais. E a gente aprende da questão da concorrência desleal, da competição desleal. E as mulheres estão sendo muito vítimas, tá, por grupos organizados, inclusive envolvendo gente do Estado, tá, extorsões, deslocamentos forçados em imóveis, ameaças com os filhos delas e uma série de outras coisas, títulos sendo protestados se não existe, é um verdadeiro abuso econômico. Aproveito aqui ao senhor o seu relacionamento, essa confiança do senhor nos ouvir, tá? E tornar público, eu como membro também desta academia, na minha simplicidade, certo? Falando em questão da ONU, das ameaças que estão ocorrendo, tá? Contra as mulheres, e não existe um departamento, certo? Que se vá até lá e haja uma investigação, quer seja federal, quer seja estadual. Tá? Então, eu estou completando 40 anos de jornalismo, tá? Empreendedora em defesa do direito das mulheres, direito das associações, das ONGs, das pessoas deficientes, tá? Por conta própria e na defesa dos direitos humanos, formada, inclusive, tá? Com bacharelado e mestrado. Então, eu quero que... Passo, só para informação, o telefone usado da Rede de Observatório da Segurança, sim, em relação às mulheres.
eles pegam todo tipo de denúncia, trabalham, e esses dados que eu estou usando aqui, a maioria são deles, e eles estão acompanhando e têm dado a devida, por isso que é um observatório, né, da violência contra as mulheres. Sim. Aí, no caso, o que acontece? As observações são no campo pessoa humana. Quando a mulher tem um direito autoral ou quando tem um direito marcário, ela é microempreendedora e vai cair no campo, né, das questões que estão ligadas às empresas, às outras leis, tá? Então, o que acontece? Há uma verdadeira tragédia em destruir as pequenas empresas femininas. Digo e comprovo. Tem dados aqui bem interessantes nessa área, que demonstra que as mulheres foi que perderam mais emprego em época de pandemia, foi as que mais fecharam as suas empresas, e seria necessário, isso sim, que é uma proposta concreta, que a gente, ao mesmo tempo, com o auxílio de emergência, ele deveria ser R$ 600 para o homem e 1.200 para a mulher, como foi a primeira vez, que é chefe de família, porque o homem normalmente é o que se manda, vai embora, e a mulher que fica acolhendo os filhos, que também nas questões do micro, pequeno, que a micro e pequena empresa, que é dirigida pelas mulheres, tivesse um olhar especial, de um carinho especial nessa ajuda que está se dando, que elas são as grandes prejudicadas nesse momento. O homem fecha a micro e pequena e muitas vezes desaparece, vende e desaparece. A mulher não é bem assim, porque ela tem os filhos, que ela sempre é acolhedora, né? Ela que fica mais próximo. Então, que houvesse também um atendimento especial, carinhoso, respeitoso e financeiro às mulheres que são microempreendedoras. Não existe delegacia, não existe promotoria pública, nem estadual, nem federal. Não existe nenhum lugar, nenhum tribunal, nem o PROCON, por exemplo, defenderia a mulher, porque nós temos direitos consumidores do Estado. No Rio Grande do Sul, sem querer fazer média para o meu estado, já existe 4 ou 5 delegacias só de mulheres. Em Brasília também tem. Diversos estados, eu tenho que dar esse dado, porque senão, pois as próprias mulheres vão me cobrar, pô, a gente se matou para montar delegacias especialmente para combater violência contra a mulher. E no programa X ou Y, tu não falou. Eu acho que existe no Brasil já algo em torno de, no mínimo, quase uma centena de delegacias das mulheres. No Rio Grande do Sul são 4 ou 5. Eu não posso aqui destacar outros estados. Mas existe, sim, delegacias onde as mulheres que estão no comando são delegadas, fazem um trabalho belíssimo e quando há violência, elas é que tratam da questão. Porque uma coisa é uma delegada cuidar de uma violência contra a mulher, outra coisa é um homem cuidar da violência contra a mulher, que muitas vezes, infelizmente, é até desrespeitoso. Mas vamos avançar para que tenhamos mais delegacia das mulheres em todo o Brasil. O senhor está falando em violência física. Nós estamos falando em violência econômica, que faz parte, violência do direito qualquer tipo de violência contra a mulher deve fazer a denúncia e nós temos que ter cada vez mais delegacia nesse sentido. Sim, sim, aí que está. Você tem, ela tira o sustento do empreendedorismo e aí quebra-se o que é dela e deixa ela na miséria. Aí que nós estamos enfatizando essa proposta que eu lhe fiz aqui, que elas têm também que se apresentar, né? E fazer um movimento. Nós temos a Confederação Nacional das Mulheres, que ainda hoje eu vou ter uma reunião com elas, onde elas têm uma série de iniciativas. Inclusive, elas foram brilhantes na aprovação desse PL 130. Elas fizeram um movimento nacional de pressão no Congresso para aprovar esse projeto 130. Eu agradeço muito a oportunidade, mas, infelizmente, eu gostaria de ficar falando com a senhora aqui o dia todo, um tema tão importante como é das mulheres. Mas como eu cumpro muito rigorosamente as minhas agendas, o pessoal está ali pedindo pelo amor de Deus, senador, porque as pessoas também têm as suas agendas, né? Por isso que nós vamos ter que encerrar. Eu agradeço muito, muito honrada, né? Mais uma vez. Eu acredito que aprendemos bastante como que está o andamento aí do senhor como representante do Senado, os outros senadores e senadoras, tá? E estamos juntos. Foi importante me deixar falar, porque também com isso aqui eu vou levar à prova à ONU, que o senhor, o senador, nos escutou fazendo essa reclamação.
Tá? Exatamente. Não existe um atendimento específico para isso. É a violência econômica, o direito de trabalhar e de empreender está violado no Brasil. A violência econômica não deixa de ser uma violência física. Se tu tira o poder de compra da mulher dela se manter, é uma violência também que resulta na violência física, né? Sim. Chegam a coisas graves de escuta clandestina, de roubos de documentos, de fabricação de coisas... Tudo isso é caso de polícia. Entendeu? Tem que botar na cadeia quem faz isso. Mas não tem uma cadeia, vamos dizer assim, não tem uma polícia específica para isso. Se entrar na delegacia das mulheres, ela dá um atendimento e pode dizer que fui eu que disse. Tá bom. Tá bom, amiga? Muito obrigada. Deus te proteja. Estamos juntos. Estamos juntos. Vida longa às mulheres brasileiras e do mundo. Vida longa à humanidade e que a gente consiga terminar essa pandemia. Uma aula praticamente tivemos com o senador, não é? E o nosso abraço para vocês, a gratidão mesmo, né? De estarem conosco aqui no Espaço Mulher. Temos sido os primeiros também e pioneiros em muitas coisas com o Espaço Mulher. Isso a gente tem a agradecer às mulheres do Brasil e principalmente às que estão no exterior, sempre nos apoiando, tá? Gratidão eterna. Até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.